Boa noite, gente. Bem-vindos aqui ao Filosofia de Primeira. Se esses vídeos, essas falas fazem sentido a você, comente, inscreva-se e compartilhe. Hoje falando de dados biológicos para a saúde mental. Por que eu estou tocando nesse assunto, nessa questão? Alguns dias eu vi especialistas e vi na minha opinião, com bastante preocupação, alguém dizendo que a própria psiquiatria é algo mágico, outros diziam que não existem dados biológicos para a saúde mental, e isso nunca foi foco da ciência, porque uma doença precisa de dados reais. E a gente precisa saber diferenciar. Começamos por partes essa questão. Primeiro, saber diferenciar o que é doença, o que é síndrome e o que é transtorno. Doença geralmente tem uma causa definida. Pode ser por bactéria, por vírus, etc. Contato. Assim vai. Farmácia. Contaminação. Síndrome. Uma condição sem causa aparente. Não é necessariamente uma única causa. Pode ser várias. Transtorno. O que é? Transtorno é um estado de alteração de saúde, geralmente usado na saúde mental. E a grande questão é se existem dados biológicos para saúde mental. Eu me lembro que durante a graduação a gente estudava alguns. Quando eu estudava uma matéria chamada Filosofia da Mente e os Pressupostos da Neurociência, e a partir dessa matéria você entendia muito, você tinha um contato com outras áreas, como a neurociência, como a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise e, e outras correntes aí da saúde mental. A gente falava do psicofisiologismo, que seria a ideia de estados mentais, de, é, de estados mentais que acompanhavam e desembocavam em estados cerebrais. Ou seja, havia uma, uma ambivalência de ambos, entre a mente e o cérebro. Essa era uma grande relação. Embora o estado de consciência seria um fenômeno da mente. Mas esse, aqui no nosso caso, seria um outro debate, seria uma outra forma de debatermos, mas por uma outra ocasião. Mas quando se fala aí de doenças, claro que você vai ao médico e está suspeitando de algum problema, ele vai te submeter a exames, a testes, a consultas. E lá vai ver se tem alteração fisiológica, cutânea, sei lá, seja qual for o transtorno aí, o problema, o que está ocorrendo. Mas na saúde mental, geralmente esses tipos de diagnósticos são dados por consulta, por testes, por exame, por testes. Às vezes lá se você pensar na neurociência, colocar uma ressonância aí de alguém que está passando por problemas como depressão, ansiedade, e você vai ver que ali o cérebro, quando é feita a ressonância ali da tomografia ali, aparece a atividade neural. Muitas vezes alterada, às vezes fora do comum, mas diferenciada muitas vezes de alguém que está com a saúde boa. Então esse tipo de discussão às vezes nos preocupa porque às vezes porque entra uma grande questão. Vivemos uma sociedade de gente ansiosa, ou seja, nunca se vendeu tanto Rivotril, tanto ansiolítico, antidepressivo. E é claro que há duas
questões que precisam ser colocadas aqui. Uma primeira é o que eu chamo de patologização das massas. Tudo virou patológico, às vezes de forma banal. Por exemplo, o transtorno de Bornau, que é aquela estafa. Isso foi demanda a partir dos anos. Por exemplo, um departamento de uma empresa, um departamento de saúde laboral ou saúde do trabalho, como se diz hoje. Qual que era a preocupação desse departamento de saúde de uma empresa, dessa empresa, seja qual for? Era a LER, lesão por esforço repetitivo. Hoje, a questão do burnout é quase uma doença profissional. Então tem um sujeito chamado Christopher Dijot, um famoso psiquiatra, que trabalha a questão da psicodinâmica, ou seja, do adoecimento do colaborador em ambientes laborais. Ele traz essa questão do sofrimento, etc. E como ele trabalha essas questões, ele é muito dinâmico, muitas vezes ele é polêmico, muitas vezes ele não aceita em muitos lugares, por entender essa relação de sujeito e seu ambiente, como isso pode nos afetar. E voltando para o segundo tópico, que se é uma patologização da massa, uma doença, uma palavra difícil, temos o quê? Um excesso de medicação. Ou seja, nunca se deu tanto remédio para ansiosos e depressivos. Sem falar outros transtornos aí que as crianças que têm, por exemplo, déficit de atenção, às vezes com um diagnóstico equivocado, a gente enche as crianças de medicamento forte, às vezes pensando que é uma outra doença, e às vezes um diagnóstico equivocado, depois às vezes com um diagnóstico correto, muitas vezes tardio. E o que preocupa nesse tipo de fala que doenças mentais não têm dados biológicos, é claro que tem a banalização, mas temos o lado também da própria ciência. Porque se nos 200, 300 anos que começou a se falar em saúde mental, porque até a Idade Média isso não existia. Então, se a pessoa tinha transtorno, ela estava o que era qual que era o diagnóstico na Idade Média? Uma pessoa que tinha problemas mentais, sofria de histeria, está possuído pelo demônio, pelo menos na Idade Média. Depois que a ciência começou sua autonomia a partir do século XVI, é que as coisas começaram a ser mais claras. Então, mas eu tenho um certo cuidado em relação a esse tipo de discurso. Por um lado, ele fala de um problema de exagero, de banalização, mas por outro lado, ele pode vir a ser um problema de induzir pessoas a banalizar, a ignorar a questão da saúde mental. E em relação a isso é muito preocupante. Eu acho, na minha opinião minha, o que vocês acham? Existem doenças mentais, não existem dados? O que você acha? Essas questões aí que alguns profissionais, algumas pessoas têm colocado aí, que não há essa relação. O que vocês acham disso?